Nós vamos bater um papo com o prefeito de Cafelândia para a gente falar desse primeiro semestre. Aliás, é o único do Novo no Paraná, é isso? Isso, o primeiro e único prefeito eleito pelo Partido Novo no estado do Paraná. E o balanço desse primeiro semestre? Como que foram os trabalhos? Olha, todo começo de mandato, né, é um pouco difícil até a gente pegar o ritmo, né, entender como está funcionando a casa, as finanças, como que vai todo o trabalho dos servidores, entender dos projetos. Enfim, esse primeiro semestre está sendo mais para de reconhecimento, mas também busca de recursos a nível estadual, federal. Já visto que ano que vem é ano eleitoral também, então já se há uma escassez de recursos já para o ano que vem, então nós estamos buscando fazer projetos, buscando dentro desse momento muito importante do governo do estado, através do governador que está aí, fez um trabalho de liberação de recursos, então estamos mais focados nisso, entendendo como que está a casa, para colocar ela em ordem, para que a gente possa ter colocar os nossos projetos aí em dia, em pauta também no decorrer do mandato. Nesse segundo semestre, os avanços serão maiores. Serão, com certeza, né? É onde nós teremos aí, por exemplo, sobre os recursos, né? Nós teremos aí um retorno do Estado com relação ao que nós solicitamos, junto aos nossos deputados estaduais, às secretarias de Estado, secretários, e eu acredito que vai ter um ritmo um pouco mais acelerado, né? Então agora, nós tivemos um começo aí de reconhecimento, né? E tentando fazer, enxugar os gastos desnecessários também, né? Tá tendo um apreço maior pelo erário público, que isso é muito importante, buscando economicidade para que a gente possa investir esses recursos onde realmente é necessário, né? Então, temos aí vários setores, então a gente está fazendo um trabalho aí bem bacana com relação a isso. E nessa tarde de sexta-feira, 24 de julho, visitando Cascavel, visitando o prefeito em exercício, Henrique Micabor. Com certeza, nosso grande amigo Henrique, vice-prefeito aí da capital do oeste do Paraná, que é Cascavel, do nosso partido, do Partido Novo. Então agora ele, como prefeito interino de Cascavel, é o segundo prefeito do estado do Paraná. Então hoje, de prefeito para prefeito do Partido Novo, para nós aí foi uma honra muito grande fazer essa visita de cortesia, trocar ideias sobre assuntos importantíssimos aí para a nossa micro-região, né? Então, para a região oeste, entre os municípios, temos pautas importantes também a serem discutidas. Então, para mim, foi uma alegria muito grande estar aqui hoje aí, fazendo essa visita, trocando ideias, junto com, eu posso dizer, um menino de ouro, né? Tem uma sabedoria, uma inteligência maravilhosa e é um cara promissor aí na política aí da nossa região e a gente bota muita fé nele. E como está o Novo na região, no Paraná, no Brasil? Olha, o Novo ele tem uma linha, ele iniciou uma linha mais firme, né, de direita. Então, hoje o diálogo é muito forte aqui com relação ao Novo, está sendo ampliado cada vez mais, com filiações. Houve um recorde muito grande, né, a nível nacional no ano passado, né, antes das eleições de filiações, porque a população, eu vejo que precisa voltar a ter credibilidade na política. E o Partido Novo ele vem com uma ascendência muito grande, de forma enxuta sempre, mas buscando, dentro das possibilidades, incluir pessoas que realmente queiram fazer algo pelo nosso Brasil, algo pelo nosso estado, pelos nossos municípios, e de forma coerente, forma honesta, né? E tentando ao máximo buscar dissipar e acabar com a corrupção no nosso país. O Novo, ele vem se constituindo como o partido mais à direita dos demais. Alguns já têm dito isso, inclusive, né? Quando se fala do PL, por exemplo, que tem o Bolsonaro, que é a principal figura, o PL já tem algumas posições, ou pelo menos alguns interpretam assim. Já o Novo, ele está mais focado, mais centrado à direita mesmo? No meu ponto de vista, sim, né? Ele tem um foco mais voltado para a direita, né? Mais do que qualquer outro partido, né? Também a minha análise pessoal, que no início era mais extremista, né? Eu particularmente eu sou contra os extremistas, né? Mas hoje é um partido que é alinhado, tem uma linha, tem uma conduta e os seus filiados e principalmente os mandatários têm que seguir essas condutas. Então eu acho que é muito importante que isso seja sempre lembrado, mas realmente é um partido, eu vejo que é um partido que é realmente um partido de direita, bem com uma sobreposição maior com relação aos demais partidos que
se colocam, se postam como partidos de direita. E no Paraná, o Novo não terá candidatura própria ou terá? Existe possibilidade? Olha, eu acredito que temos, né, a sondagem de nomes dentro do partido, né? Hoje, salvo engano, hoje ou ontem, tivemos o Paulo Martins se filiando ao Partido Novo, né, que é o vice-prefeito de Curitiba, um nome, uma figura pública muito conhecida no estado do Paraná. Então, assim, temos bons nomes, né? E na política a gente nunca pode falar nunca terá. E o Partido Novo está se postulando, se colocando como um partido forte, com nomes bons, entendeu? De posição firme, como o do Paulo Martins. Então, eu acredito que temos a possibilidade, mas ainda é cedo para se pulverizar algo mais concreto, né? E levando para o campo nacional, o Novo, como ele está se comportando com vistas às eleições do ano que vem, e gostaria que você falasse também do governo do PT. A situação me parece que não é muito favorável. Não é favorável. Eu vejo que a nível nacional, meu ponto de vista particular, né, que a gente não tem essas informações do partido a nível nacional, né, que tem-se a cúpula maior que discute a nível nacional, mas eu vejo que a nível nacional nós temos um grande potencial e de se fazer alianças com pessoas boas inseridas na política, no meu ponto de vista. Por isso que eu falo, o Novo ele tem agora uma prática de um diálogo maior do que quando ele iniciou lá no passado. E com isso está se inserindo no meio político, no cenário político nacional, de uma forma muito forte, né? Temos senadores, temos pessoas que representam o partido aí a nível nacional, porém, lógico, temos que o partido está analisando sempre quais são os nomes que se pode fazer essas alianças, para que a gente consiga colocar em prática os ideais do partido. E a questão do PT, né, representado aí pelo presidente, vejo que está numa situação bem complicada, sabe? É uma verdadeira sinuca de bico. Então, o cenário hoje político do nosso país ele está num descrédito muito grande, né? E hoje eu vejo uma cidade pequena como Cafelândia, a gente conversa com as pessoas, uma grande maioria já teve uma queda muito grande de eleitores, né? Pessoas que foram votar nas últimas eleições, e eu acredito que vai ter um número muito maior nas próximas, porque há um descrédito muito grande para com os políticos e a forma que é conduzido o nosso país. Então, não há um entendimento entre judiciário, legislativo, executivo. Então, os três poderes, eles não têm mais uma conversação clara, entendeu? E cada poder ele tem que exercer o seu papel. E não é isso que a gente vem assistindo nos últimos tempos com relação ao nosso país. Parece que a Constituição foi rasgada e tudo é feito de forma arbitrária, né? Então criam-se precedentes, não tem uma diretriz, né? A lei não é seguida no nosso ponto de vista. Então, realmente é uma situação muito delicada para o nosso país que nós estamos vivenciando hoje. Nós tivemos o caso do IOF com a decisão do Supremo, né? Passando por cima do Congresso Nacional. Tem esse imbróglio envolvendo a tarifação, 50% das tarifas lá dos Estados Unidos, esse conflito com Donald Trump, né? O governo Lula. Onde nós vamos parar? Qual que é a sua visão? Está preocupado? Estou muito preocupado, inclusive como prefeito, né? Como empresário, né? Como produtor rural que sou também. Essa briga comercial ela é extremamente perigosa para o nosso país, né? E principalmente nós que somos produtores, né? Exportamos, temos vários negócios com os Estados Unidos, com outros países também. Então essas sanções elas são muito prejudiciais. Nós não podemos ter uma guerra comercial, inclusive nesse momento. Então, eu vejo que nós estamos indo para um buraco muito fundo e que pode ser muito difícil nós resgatarmos, porque podem vir recessões, né, na economia do nosso país, problemas seríssimos, municípios de pequeno e médio porte, como o nosso município de Cafelândia, vão ser os primeiros prejudicados, do meu ponto de vista, com os repasses de FPM, com os repasses de outros valores aí que realmente os municípios pequenos necessitam da União. Então, é prejudicial para os negócios, é prejudicial para o agronegócio, que sustenta o país de uma forma mais contundente com a matéria-prima, né, com o alimento do nosso povo. Então, é tudo ruim. Eu vejo que é uma situação ruim demais essa com os Estados Unidos e só tende a piorar porque é uma queda de braço que
vai estourar para o mais fraco. E eu vejo que o Brasil hoje não tem essa força toda para disputar algo tão grande como é com os Estados Unidos. Vamos aguardar os próximos Sim. desdobramentos Sim, com em certeza. relação a esse assunto. Para a gente fechar, prefeito, a mensagem que teria a população de Cafelândia. Cafelândia, a relação com a Câmara são poderes distintos, mas é necessário que tenha harmonia, Sim. tenha uma boa relação com a Câmara. Lá tem a Copacol, cooperativa Sim. realmente muito forte, que ajuda na geração de empregos. O que dá para falar para a população neste momento e o que se projeta reforçando para os próximos meses, os próximos anos? Olha, nós implementamos lá, eu e o vice-prefeito Odair, quero aqui também desejar um abraço forte para o nosso vice-prefeito, que é um cara que está sempre junto com a gente, e nós implementamos uma política diferente. Logo uma semana após as eleições, 2024, nós fizemos um jantar para quebrar o gelo com os 9 vereadores eleitos, independente de partido, situação e oposição. Os 9 foram lá. E nós implementamos que no nosso mandato nós teremos um diálogo pleno, que é algo que nenhum prefeito fez na cidade de Cafelândia. Então, desde o primeiro projeto do nosso mandato, projeto de lei, eu particularmente chamo os vereadores lá na sala de reuniões do nosso gabinete, lá na prefeitura, e eu pessoalmente explico cada projeto que será encaminhado com antecedência para os nossos 9 vereadores, para não deixar sem sombra de dúvidas, nenhum problema, tudo ali é relatado, é discutido e tirado as dúvidas. Lógico, a decisão do voto depois é de cada vereador, mas nunca vai ser por falta de diálogo, falta de transparência. Então a transparência é o foco principal, número 1 do nosso mandato. Então a nossa relação com os vereadores é muito boa, as indicações, as deles, todas são analisadas, estamos buscando responder a todos os vereadores. É quase um decreto que eu fiz, mas é uma ordem para os nossos secretários e secretárias que atendam de forma sem distinção de partido todos os vereadores. Então todos os vereadores têm as portas abertas da prefeitura para tirarem dúvidas, principalmente lá agora, nesse mandato, temos 7 vereadores, são novos, só 2 se reelegeram. Então, para a grande maioria, tudo novidade. Entendeu? De primeiro mandato são 6. Então, 2/3 são novatos. Então, nós estamos lá orientando, ajudando, principalmente nos pedidos dos seus deputados, porque recurso, nós temos os nossos deputados, mas nós queremos recursos, independente de qual deputado, de qual partido. Então, esse diálogo está ajudando muito nas decisões do nosso município. Então, nós temos um foco que é primordial, que eu não discuti em campanha, que é o Hospital de Cafelândia, né? Hoje nós temos um prédio lá, mas na visão do Estado, Cafelândia não tem hospital ainda. São 18 anos que vem enrolando as tentativas de outros gestores de fazer funcionar. Então hoje nós temos a gestão aqui através do consórcio, porém lá só tem internamento, não faz uma cirurgia, não faz nada. Então agora nós vamos implementar as leis, fazer a lei de criação que não existe ainda do hospital, e nós vamos precisar muito dos vereadores para que eles entendam o funcionamento, e nós vamos chamá-los para que eles vejam como funciona. Queremos até conversar com a CESA, com o Beto Preto, com o pessoal em Curitiba, com o governo, para também eles explicarem que há essa necessidade. Mas os vereadores, eles já fiz uma preliminar lá com eles já, e o nosso foco é fazer com que o hospital realmente, de fato, funcione, que dê o atendimento de qualidade para a nossa população. E, como você falou, né, a Copacol é o esteio do nosso município, né, eu sou associado da cooperativa, filho de associado, neto de fundador da cooperativa, então, para a nossa economia local e até regional, a Copacol é muito importante. Então, sem a cooperativa, com certeza absoluta, a Cafelândia não seria o que é hoje. Então, nós queremos que cada vez mais ela se fortaleça, continue gerando emprego, renda e que a nossa economia continue girando. Então, por conta disso, da Copacol, de nós termos ali, né, estarmos sempre firmes aí, estamos trazendo novas empresas para a Cafelândia, para gerar mais emprego, mais renda, e a gente quer que isso aconteça de uma forma cada vez maior. Então, nós queremos novidades para a Cafelândia sempre. Então, todos que estão nos assistindo, Cafelândia está de portas abertas para que você traga a sua empresa. Lá é uma cidade acolhedora, de gente trabalhadora, e tenho certeza absoluta que vai estar aí ganhando muito sendo parceiro de Cafelândia.
Prefeito, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. E sucesso lá em Capelândia. Eu que agradeço e que Deus abençoe a todos aí que estão nos assistindo.